Amém? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Queria compartilhar uma palavra que eu tenho vivido nos últimos tempos. Vou colocar nos últimos meses, não nos últimos dias. E quando o pastor ele chamou eu para compartilhar uma palavra, ele até tinha falado para ser sábado anterior, mas eu queria colocar essa palavra no papel. Então, hoje é o dia que Deus preparou então para que essa palavra seja compartilhada. E eu espero que cada um possa estar com o coração aberto para receber, não aquilo que eu vou falar, mas aquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração. Porque se ele não ministrar, de nada vai valer minhas palavras aqui. Amém? Eu queria então pedir para vocês abrirem a palavra do Senhor lá em 2 Pedro 2:9. 2 Pedro 2:9. Todo mundo achou? Eles têm ali também. E lá diz assim, na minha tradução: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reserva os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Mas eu queria frisar a primeira parte aqui. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Amém? Curva sua cabeça nesse momento para a gente estar orando. Senhor, queremos em nome de Jesus pedir que o Senhor venha ministrar nossos corações nessa noite. Se a Tua presença não estiver aqui, de nada vale esse culto. Mas que realmente a gente possa ser ministrado por essa palavra, que frutos venham a ser produzidos, que no nome de Jesus toda distração, seja ela física ou espiritual, que caia por terra aqui, Pai, em nome de Jesus. E que somente o Teu Espírito possa ter total liberdade para ministrar os nossos corações nessa noite. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? E o tema dessa palavra é vencendo a tentação com uma mente renovada. Vencendo a tentação com a mente renovada. Você já se perguntou o que é uma tentação? Às vezes você já parou para pensar o que é uma tentação? É uma palavra que a gente escuta muito, né? Tentação, tentação, fui tentado, estou sendo tentado. Mas o que é uma tentação? Quando você joga lá no Google rapidamente, no comecinho ali já te traz algo para você entender, sem se aprofundar muito. Tentação, um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou proibido. Quando a gente entra na parte bíblica, a gente vai vendo alguns conceitos do que seria tentação. Mas eu queria ilustrar nessa noite com uma ilustração do que poderia ser uma tentação. Imagina só, pastor Felipe, segunda-feira, ele vai pegar todas as economias que ele fez no ano de 2024, juntamente com o Ângelo e o Luan. Cada um pegou as suas economias e vão lá para Londrina, no shopping, comprar uma joia para a Rebeca, para a Amanda e para a Lilian. Com muito dinheiro. E a hora que eles chegam no estacionamento, faz de conta, gente. Faz de conta. Mas, vai que. E quando ele chega no estacionamento, um cara, bem trajado, chega diante deles, abre uma maleta e tira 3 joias. Uma para Amanda, uma para Rebeca e uma para Lilian. Algo muito bonito, de ouro, com diamante. Algo
que aos olhos deles assim, eles falam, é essa. E eles pegam essa joia e compram elas. Por um preço muito acessível, muito incrível, que lá dentro do shopping certamente ia ser muito caro. E eles nem entram, catam o carro e vêm embora. Mas quando chega aqui, a Kelly não está, eu iria usar ela de exemplo. Eles vão lá na relojaria Diamante Azul. E quando eles chegam lá, eu queria avaliar essa joia aqui, quanto que custa? E eles falam, isso daqui vocês comprou na onde? Na feira? Porque não vale nada. Não é nem uma semi-joia. É algo muito barato. E ali eles entendem que foram enganados. E assim também é a tentação. Aparentemente ela parece algo incrível, muito valioso, parece que ela salta aos nossos olhos. Mas quando a gente começa a fazer uma avaliação dela, à luz da palavra, a gente viu que foi enganado. A gente viu que caímos numa cilada. E algo muito interessante que a gente acha que quando a gente se converte, a gente não vai ter mais tentações. Que a gente vai se converter, se batizar e acabou as tentações. E aí a gente entende que isso não é verdade. Todos nós vamos passar por tentações. Quem já ouviu ou quem já orou a oração mais conhecida da Bíblia, lá diz ela, Jesus dizendo, na oração do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis. É uma petição ali que ele está fazendo. Por quê? Porque a gente vai cair em tentação. E essa petição, ela ressalta a importância da gente, de Deus nos proteger das tentações. Mas a Bíblia não está dizendo que a gente não vai cair em tentações. Ela não fala isso. E aí quando eu fui pesquisar o significado dessa palavra, não nos deixeis cair em tentação, ou não nos deixeis cair, sugere a necessidade da orientação de Deus nas decisões das nossas vidas. Então aqui Jesus ele está fazendo um panorama para nós, de tudo aquilo que a gente for fazer, a gente consultar a Deus antes. Se o Ângelo, o Felipe e o Luan tivessem consultado a Deus, eles não teriam comprado essa joia lá no estacionamento. Eles teriam feito o quê? O propósito, que era seguir lá dentro e comprar lá dentro. Mas quando a gente faz algo baseado nos nossos achismos, nas nossas vontades e naquilo que a gente acha que é correto, a gente acaba caindo. Em Jeremias 10, 23, tem alguém lá para pôr? Não? Então eu vou ler aqui. Jeremias 10, 23, quem quiser abrir. Lá diz assim, ó: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que encaminha ao dirigir os seus passos. Repetindo, eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro, e não compete ao homem dirigir os seus passos. Então isso traz para nós que a gente precisa ir diante de Deus antes de fazer qualquer coisa. De a gente não cair nas tentações. De a gente conseguir cumprir o nosso propósito. Algo que eu tinha marcado aqui em cima, e a gente confunde muito. Tentação não vem de Deus. Isso a gente sabe, está na Bíblia.
Tentação não vem de Deus, mas as provações vêm. As provações servem para quê? Para nos aprovar sobre algo, mas as tentações não. Então a tentação ela não vem de Deus. E um outro ponto também, as tentações ela não é sobrenatural. Ela não é algo sobrenatural, que fala, nossa, hoje eu fui tentado sobrenaturalmente. Não. As tentações são algo naturais. Sabe por quê? Isso eu ouvi e eu achei impressionante no primeiro momento, mas eu concordei no segundo. Nós não deixamos a velha natureza. A velha natureza ainda está dentro de nós. Às vezes a gente acha que por a gente ter se convertido, se batizado, estado na igreja, a velha natureza, ela não existe mais dentro de nós. Mas ela existe sim. Ainda ela está dentro de nós. Por quê? Porque as tentações, depois lá na frente a gente vai ver. Em 1 Coríntios 10:13, que fala assim, ó, não sobreveio a vocês tentações que não fossem comuns aos homens. Ou seja, toda tentação, ela é parte de algo do ser humano. Os casais namorados que estão aqui agora. Quem não casou ainda? O Mateus até olhou para mim com a cara de, vixe, o que ele vai falar? E é verdade. Vem as tentações de fazer coisas que a Bíblia não aprova. O Luan já até olhou para ele. Por quê? Porque a natureza humana dele é aquela. Mas quando ele deixa Cristo se revelar nele, a velha natureza é subjugada pela nova natureza. E a gente consegue vencer elas. A gente consegue superar elas. Por quê? Nenhuma tentação é maior que você possa suportar. Nenhuma. Eu estou passando uma tentação horrível. Pode ter certeza que você consegue superar ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia nos garante. Lá em 1 Coríntios 10:13 diz assim, ó, não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Como eu disse, as tentações não são sobrenaturais, mas o livramento é. Quando a gente busca em Deus o livramento para aquelas tentações que a gente está tendo diariamente, o livramento ele é sobrenatural. Eu estava passando uma tentação há algum tempo e parecia que nada resolvia, mas quando eu entendi que eu estava fazendo da maneira errada, tentando lutar com as minhas forças, e eu voltei para trás e fiz o básico, que é a palavra de Deus sendo colocada em prática, sobrenaturalmente eu consegui vencer aquilo. E hoje aquilo que para mim era uma tentação, hoje eu consigo através da palavra de Deus superar aquilo. Eu posso ainda ser tentado naquilo? Com certeza, mas já não é mais uma fraqueza de eu cair em pecado naquilo. Porque através da palavra do Senhor, isso foi manifestado. O processo da tentação está ligado à nossa mente. E aqui eu queria entrar nessa palavra que eu trouxe de título: Vencendo a tentação com uma mente renovada. Quem leu o livro Metanoia, Lucas eu sei que está lendo, vai entender muito sobre isso. Sobre ter uma mente renovada. E você consegue vencer várias áreas. Tem um outro livro também
depois eu vou lembrar. Mas é sobre uma mente renovada também. Então aqui o processo da tentação está ligado às nossas mentes. E há um texto muito falado sobre isso, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Romanos 12, 12. Então o conceito da tentação, a gente sabe que todos nós vamos enfrentar. A tentação aqui dentro da igreja, não é porque a gente está aqui dentro que a gente não é tentado. A tentação no trabalho. Vai dizer para mim que você nunca teve vontade de bater naquele seu amigo de trabalho chato? Ninguém? Então você já pode subir para o céu. Ah, o Luan não pode. No namoro, que nem eu disse, sozinho. Em vários momentos a gente pode sofrer a tentação. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Mas existe o conceito da metanoia, que é a mudança de mente. Que através disso a gente consegue começar a vencer as tentações. Eu ouvi uma frase hoje, eu achei bem interessante, que fala assim, que a nossa mente, ela é o volante da nossa vida. A nossa mente é o volante da nossa vida. Para onde a nossa mente estiver pensando, é para lá que a nossa vida vai caminhar. Eu vou dar um exemplo agora. Se você não estiver pensando na palavra, naquilo que eu estou compartilhando, estiver pensando num lanche, toda a sua atenção vai estar para lá. Porque a sua mente está concentrada em outra coisa. Então a nossa mente, ela é o volante para a nossa vida. Se a sua mente só pensar em coisas pecaminosas, em coisas erradas, para onde que a sua vida vai caminhar? Então a nossa mente, ela é o volante da nossa vida. Para onde você está pensando, é assim que a sua vida vai começar a caminhar. Lá, como eu tinha dito antes, em Tiago do 1, Tiago 1 do 14, 15, lá ela traz um pequeno esboço do que é a tentação de batalha. Quando você está sendo tentado por algo, ela se manifesta na onde? Na sua mente. Quando você está andando na rua, no trabalho, aonde quer que seja, que a tentação está acontecendo, é na sua mente que vai começar. E aí como que é gerado o pecado? Se a gente colocar aquela tentação em prática. Então tudo vai começar na nossa mente. Se a gente começar a renovar ela, a gente não vai cair mais em pecados rotineiros. Algo que eu acho que deveria ser falado mais, que tem feito parte da vida de muitos adolescentes. A parte sexual. Porque é uma tentação que diariamente todos sofrem. E se a mente deles não forem renovadas, não falo deles, falo de todos nós. Porque quantos casados que ainda se masturbam? Quantos casados ainda têm os gatilhos mentais para pornografia? Porque a mente ainda não foi renovada. Então tudo começa na nossa mente. A gente começar a renovar ela. E é na mente que a gente decide ceder ou não às tentações. É na mente que a gente decide se aquilo ali vai ser vencido ou se a gente vai colocar em prática para gerar o pecado. Então tudo está ligado à nossa mente.
Tem nesse livro Metanoia fala algo muito interessante, que com 10.000 horas de treinamento você fica especialista em qualquer área. Qualquer área que você pegar, se você focar 10.000 horas, não sei quem que é bom de matemática, dá quantos dias 10.000 horas? A gente fica especialista em qualquer coisa. Agora imagina a gente focar isso para vencer as tentações, para vencer o pecado. A gente começar a exercer essas horas dentro da palavra de Deus, buscando versículos em cima da sua tentação. Seja da imoralidade, da mentira, não sei do que. Mas baseado naquilo que você tem sofrido. Se você gastar horas nisso. Se é ou não é possível a gente conseguir vencer essas tentações. Como eu disse antes, a mente da renovação. A renovação da mente, que está em Romanos 12:2. Renovar a mente significa permitir que Deus mude os nossos padrões de pensamentos. Então, como eu disse antes, a nossa mente, ela é o volante da nossa vida. E quais são os pensamentos que você está tendo nesse momento? Que você estava tendo antes desse culto, que você vai ter daqui a pouco? É o que vai determinar nossas vidas. Então, se a gente começar a deixar a Deus trabalhar nisso, para que Ele molde os nossos pensamentos, as tentações vai ser muito mais fáceis a gente vencer. Porque quando você for comprar uma joia para sua esposa ou um presente para o seu marido, você não vai cortar atalhos, você vai seguir o propósito. Ou seja, você não vai cair mais nas tentações para consumar o pecado. Você vai ter uma mente renovada e vai conseguir superar aquilo que hoje pode ser uma fraqueza. Mas se você crer na palavra de Deus, ela pode ser algo libertador para você. Amém? Quando enfrentamos as tentações, devemos nos lembrar das promessas e das verdades bíblicas. Então isso é como eu disse, é dentro da palavra. Para cada tentação eu garanto que tem um versículo para vencer aquilo. Só que a gente não conhece porque a gente não lê. Porque a gente não busca. Ou muitas das vezes a gente lê, a gente busca, mas a gente não procura compreender. Nada contra. Entenda o que eu vou dizer para depois vocês não me crucificar. Mas para quem faz leitura bíblica, para ler a Bíblia em um ano, para quem nunca leu e já é a primeira vez pegar para ler em um ano, você vai ler correndo a Bíblia. Eu falo porque eu já fiz isso uma vez. E você não vai prestar atenção. E muitos versículos-chave que pode mudar a sua vida. Porque você está procurando cumprir uma meta. Que é o quê? Se você não lê 8 capítulos por dia, no dia de amanhã você vai ter 16. E assim vai aumentando. Se você não lê uma semana, vai passar uns dias e você vai ter um monte para ler. O que você vai fazer? Você vai correr. É bom isso? É. Mas eu acho que o essencial é você começar a, que nem dizem, destrinchar cada versículo. Ler, reler, procurar a revelação da palavra ali dentro. Que nem a pastora Rebeca compartilhou na célula, ou foi a Priscila, não lembro. Que há versículos que você vai lendo que começa a te trazer uma nova revelação. Porque você começa a meditar na palavra. Você começa a se aprofundar. E aí você começa a ver que aquele problema que você está sofrendo, aquela tentação, você já leu aquele versículo várias vezes, mas nunca prestou atenção nele. E quando você para e olha Romanos 12:2, não vos conformei com este mundo, mas transformáveis pela renovação da vossa mente. Aí você entende, eu preciso mudar minha mente. Preciso mudar os meus pensamentos. E aí você começa a vencer. 2 Coríntios
10:5, diz para a gente levar cativo todos os pensamentos à obediência de Cristo. Então a gente precisa levar sempre a nossa mente a Cristo, levar nossos pensamentos a Ele. Quando a gente começa a ter essa vida cotidiana com Deus, de ser um hábito isso nas nossas vidas, as coisas pecaminosas elas já começam a deixar de lado. Eu falei esses tempos atrás, eu não lembro com quem, acho que foi o Rodrigão, que quando você começa a conviver muito com uma pessoa, você começa, se você não prestar atenção, você começa a ter os hábitos que ela tem. Esses tempos na campanha política a gente começou a conviver com uma pessoa por uma constância, e ela tinha um tique nervoso. E vira e mexe a gente ficava fazendo aquilo. Eu falei assim, olha só, a gente já está criando aquele hábito ali. Eu falei, meu Deus, se ficasse mais 2 meses ele já está fazendo toda hora. Então é os hábitos de quem a gente está. Fica perto de uma pessoa que fica reclamando e murmurando. Daqui uns tempos você vai estar também. Se você não fizer a diferença naquele ambiente, você vai estar igual, ou até pior, que nem foi compartilhado esses dias atrás. Nossa, eu estou com uma dor. Vixe, você não conhece a minha. Eu estou com um problema. Nossa, você não viu o meu. Você começa a se adaptar àquele ambiente, porque sua mente ela não foi renovada. E aí você começa a se amoldar aos padrões das pessoas. E aí aonde que era para a gente fazer a diferença, as pessoas estão fazendo a diferença nas nossas vidas. E aí que entra os crentes meia boca, os cristãos que não dá exemplo, que fala mal, que mente, que não paga direito, que amaldiçoa, que fala mal das pessoas que tomam a ceia aqui dentro. Porque se a gente não considerar os irmãos que vêm aqui junto com nós, tomar parte do corpo de Cristo junto com a gente, se a gente falar mal deles, eu não sei que evangelho a gente está vivendo. E aí como que a gente pode amar a Deus que a gente não está vendo fisicamente, sendo que a gente não ama quem a gente consegue tocar? Porque a gente não está tendo uma mente transformada. A gente está deixando as coisas do mundo ser mais forte, as tentações ser mais forte. Em Gálatas 5,16 traz um parâmetro também para a gente andar no Espírito. E jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então aqui traz algo para a gente andar no Espírito, para a gente não satisfazer a carne. É somente andando nele que a gente não vai satisfazer o que a carne quer que a gente faça. E é diariamente isso, buscando a comunhão com Deus. E eu não falo de um hábito religioso, de você ter que cumprir o horário com Deus. Porque senão você vai bater os seus 5, 10 minutos com Ele, e depois só no outro dia você vai ver Ele de novo. Mas o relacionamento é toda hora. Toda hora você está conversando com Deus. Assim como a gente troca ideia no WhatsApp, assim a gente deveria ser com Deus. A todo momento está conversando com Ele. A todo momento está trocando uma ideia com Ele. Não só em momentos que você se ajoelha ali e tira seu momento com Ele, mas a toda hora. Porque daí a gente vai começar a buscar direções, a gente vai começar a colocar diante dele as tentações que a gente está vivendo, para a gente conseguir viver uma transformação, uma renovação. E como eu tinha dito antes, que a vitória sobre a tentação não vem sobre nós, se a gente começar a lutar só com as nossas forças. Se a gente achar
que a gente é forte, que nem o Caqui, que vai conseguir vencer tudo na força do braço, a gente está enganado. Porque se a gente não buscar no Senhor, não adianta. Traga na sua mente aí qual que é a tentação que você tem sofrido, que muitas das vezes tem sido consumado com o pecado, que você não tem conseguido vencer. Traga na sua mente aí agora. Agora busca também na mente, se você tem buscado isso diante do Senhor ou tem tentado vencer com a força dos seus braços, do seu conhecimento, dos seus achismos. Faça um paralelo agora e verifica. Se você tem dependido da palavra de Deus, ou você tem andado pelas suas próprias forças, por aquilo que você já sabe, por aquilo que você já conhece. Então, para a gente concluir essa palavra, 3 coisas que a gente precisa colocar em prática todo dia para vencer as tentações. Que o primeiro é orar diariamente por uma mente transformada. Todo dia você precisa orar por sua mente, para que Deus te dê uma mente sábia, para que Deus renove ela, todo dia. Segundo, memorizar e declarar as escrituras que combate a tentação. Joga no Google lá, versículos que fala sobre tentação, ou que nos ajuda a vencer a tentação. Vai te dar um monte. Começa a memorizar e a declarar aqueles versículos sobre a sua área. Eu não sei qual que é. Às vezes você tem sido tentado a fazer o mal, fazer a maldade. Busca versículos sobre isso. Começa a declarar eles. Quando a gente acredita em algo, já é meio caminho andado para aquilo acontecer. Quando a gente começa a liberar palavras para aquilo, já é mais um passo dado para aquilo acontecer. Não foi compartilhado esse dia atrás aqui numa palavra sobre as doenças que quando a gente começa a falar, essa dor de cabeça minha, esse meu câncer, esse meu não sei o que lá, aquilo parece que começa a tomar mais conta da pessoa. A gente não pode ficar liberando palavras daquilo que não é nosso. Eu ouvi algo muito interessante na campanha do Pablo Marçal. Numa entrevista, a mulher fala assim para ele: e se tiver o segundo turno, com quem você quer ir? Ele falou: não vai ter. Mas e se tiver, com quem que você queria? Ele falou: não vai ter. Não, mas tá bom, eu estou acreditando que não vai ter, mas fala com quem. Ele falou: não, na minha mente eu não quero acreditar que vai ter o segundo turno. Por quê? Porque ele não trabalhava com possibilidades. Então quando a gente começa a trabalhar com isso também, eu já venci a tentação. Isso não faz mais parte de mim. Isso não faz mais parte de mim. A gente começa a liberar palavras em cima daquilo, versículos em cima daquilo. A gente começa a vencer. E por último é buscar a direção do Espírito Santo em momentos de tentação. Quando você começar a ser tentado sobre algo, começa a buscar a direção do Espírito Santo em cima daquilo. Começa a orar em línguas. Começa a orar mentalmente, em espírito, não sei como, mas começa a buscar, começa a clamar por Ele. Começa a clamar. E eu duvido, se você orar, começar a buscar o Espírito Santo e declarar as Escrituras, se você não vai começar a vencer as tentações.
Mas aí cabe a nós, como eu disse, a velha natureza ainda está dentro de nós. Se você quer deixar ela se manifestar ou a nova natureza de Cristo se manifestar. A escolha está para mim e para você. Amém? Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos e coloque diante de Deus qual tem sido as suas tentações. Não quero fazer apelo nenhum, apenas que você pegue esses minutinhos e coloque diante de Deus qual tem sido as suas tentações que você tem enfrentado. Se você não tem tentação nenhuma, fique em paz. Mas para quem tem, coloca diante de Deus. Coloca diante dele nesse momento. E peça estratégias de como vencer isso. Peça para que ele renove a sua mente. Coloca diante dele nesse momento. Senhor, eu quero orar em nome de Jesus nessa noite. Para que o Senhor faça assim como fez comigo. Destrava a mente. Para começar a superar as tentações. Para que através disso os pecados que um dia era normal, hoje não seja mais. Eu oro, Pai, baseado na sua palavra, Senhor, para que a gente possa ter uma mente renovada, para que a gente possa ter uma mente, ó Pai, curada. A gente sabe que vamos enfrentar tentações todos os dias, porque a sua palavra fala isso, mas que nós não viemos a ceder a nenhuma delas, para que a gente venha buscar forças no Senhor, para que a gente venha buscar, ó Pai, auxílio na sua palavra, para que o Espírito Santo venha nos ajudar. Eu oro, Pai, abençoando a vida de cada um, e que essa palavra, Senhor, possa produzir frutos. Aquilo que foi meu compartilhado, que caia por terra, mas aquilo que é do Espírito Santo venha e produza frutos, Pai. Eu oro e te agradeço por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. E eu vejo chamar Deus presente.